Fala galera ligada aqui no YouTube da Rádio Roquete Pinto, está no ar mais um Todas as Divisões da Rede, comigo Daniel Santiago. E comigo Gustavo Guerra. A gente vai falar tudo o que aconteceu nessa última semana no universo do futebol de menor investimento, também projetar tudo que vai acontecer nesse final de semana. E a gente fala do que aconteceu durante essa semana porque tivemos jogos, tivemos estreia de competição, Gustavo. A Copa Rio começou, lembrando, a Copa Rio é um torneio disputado no formato de mata-mata, em que os finalistas garantem vaga para competições nacionais. O campeão pode escolher se vai jogar a Série D do Brasileiro ou então a Copa do Brasil, e o vice-campeão fica com essa competição que sobrar. Ela é disputada apenas pelas equipes das divisões inferiores, né, do que disputa ali o nosso futebol a partir da Série C do Campeonato Brasileiro, Série D, e aí vem as séries estaduais também. E já tivemos bola rolando nesse meio de semana, não é isso mesmo, Gustavo? Tivemos alguns confrontos, né, começando pelo Duca de Caxias contra a equipe do Maricá. Dois times que já estão classificados para as semifinais da Série A2 do Campeonato Carioca, disputaram também na Copa Rio, terminou empatado por 1-1. Também tivemos Bom Sucesso, primeiro jogo do Bom Sucesso no ano, contra o Sampaio Corrêa, que está na primeira divisão do Carioca, jogo também terminado em 1-1. Serrana Arte Sul, mais um jogo que terminou nesse placar de 1-1, dois times também estão na Série A2 do Campeonato Carioca. E aí o São Cristóvão voltou, né, lá em Figueira de Melo, primeiro jogo deles na temporada, eles vão jogar a Série B1, jogaram contra o Olaria e, para variar, mais 1-1. O Olaria que já está classificado para a semifinal da Série A2, jogo, né, com um time um pouco misto. E aí também tivemos o confronto entre Zizani e Americano. Novo empate em 2-2. Dessa vez, 2-2. O Zinza buscou empate 2-2, então o Zinza que vai disputar a Série B2 do Campeonato Carioca jogou contra o Americano, que está disputando a Série A2 do Campeonato Carioca. E aí, Belfort Roxo e Cabo Friense também, o Belfort Roxo mais um time que vai disputar a Série B2 do Campeonato Carioca, jogou contra a equipe da Cabo Friense que já está com a vida garantida na Série A2, vai permanecer na Série A2 para a próxima temporada, venceu por 1-0 fora de casa o Belfort Roxo. Éramos para ter mais duas partidas, só que acabou que não teve, né? Acabou que não teve, uma confusão danada. A gente vai começar a falar do jogo menos complicado, digamos assim, que foi a partida entre Paduano e Petrópolis, que o Paduano acabou ganhando por WO, isso porque o Petrópolis acabou chegando atrasado no estádio, né, para a partida. O jogo estava marcado para 2h45, a equipe do Petrópolis foi chegar às 3h25 apenas no estádio por conta de um problema que deu no ônibus durante a viagem do elenco do Petrópolis. Então, por causa disso, o árbitro acabou terminando a partida, deu WO 3-0 para o Paduano e o Petrópolis desclassificado da competição. Mas esse caso ainda vai para o TJD, para o Tribunal, né, de Justiça Desportiva do Rio, que vai analisar tudo para ver se realmente o jogo vai ser terminado em WO, se o Petrópolis está eliminado. Então, por enquanto, temos o Paduano avançando para a próxima fase por conta desse atraso da equipe do Petrópolis por causa de um problema no ônibus que levava a equipe para o estádio. E também tivemos um problema no jogo entre América e Friburguense. Isso porque a equipe do Friburguense não tinha inscrito, né, a tempo, digamos assim, que a federação informou, 15 jogadores profissionais para a disputa da Copa Rio. Eram 13 e 5 amadores. 13 jogadores profissionais e 5 amadores. E aí acabou tirando o Friburguense da competição da Copa Rio, eliminando. E aí o América avançaria. Só que aí depois o Friburguense estava num processo de profissionalizar 2 jogadores amadores, que aí sim conseguiria deixar tudo certo para entrar em campo. E aí a Ferj voltou atrás e acabou recolocando o Friburguense na competição. Só que aí deu uma atrapalhada danada, agora a situação vai pro tribunal. O jogo estava marcado para sexta-feira, foi remarcado no caso para sexta-feira, aí foi adiado. Essa questão agora vai pro Tribunal de Justiça Desportiva, que quer entender exatamente o que aconteceu nesse exclui e não exclui do Friburguense da competição. Então, por enquanto, América e Friburguense pela Copa Rio está adiado, Gustavo. É isso, então agora os resultados, né, quem vai passar, se vai ter jogo ou não, tudo na mão do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro. É isso, então essa foi a Copa Rio, que volta daqui a 2 semanas, né? Mas claro, se tiver novidades, né, em relação ao Paduano, em relação ao jogo do América, a gente vai informar tudo no nosso Instagram, @todas as divisões. Falando um pouquinho, Daniel, também agora na questão dos campeonatos nacionais. Começando pela Série C do Campeonato Brasileiro, que o Volta Redonda tá bem na fita, tá na terceira colocação,
29 pontos, 14 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Volta Redonda que volta a campo, né? Jogou algumas partidas no domingo no Ralinho de Oliveira, mas dessa vez vai viajar, né? Vai viajar sim, vai viajar até o Sergipe, onde vai enfrentar a equipe do Confiança lá no estádio Batistão, que não é do Batista Júnior, que inclusive fez aniversário essa semana, mas não é o estádio do Batista Júnior, nosso narrador, é lá no Batistão, o estádio da equipe do Confiança. Esse jogo será domingo, 7 horas da noite. O Gustavo, como bem falou, Volta Redonda em terceira colocação com 29 pontos. E aí a gente tem as equipes, os 6 primeiros colocados agora, todo mundo com a mesma quantidade de jogos, né? Apenas o Ipiranga, que está ali em sétimo, está com 2 jogos a menos, mas as equipes mais próximas à equipe do Volta Redonda, está todo mundo com a mesma quantidade de jogos agora, e o Botafogo da Paraíba lidera com 31, seguido do Atlético com 29, Volta Redonda também tem 29. Então, em caso de vitória e tropeço dessas duas equipes que estão acima, o Volta Redonda pode voltar a assumir a liderança da Série C, e a gente fica aí na torcida para, quem sabe, o Voltaço já conseguir encaminhar muito bem essa classificação para a próxima fase, quem sabe chegar também à liderança dessa Série C. Então, domingo, 7 horas da noite, Volta Redonda e a equipe do Confiança. Mas na Série D do Campeonato Brasileiro, a coisa agora vai pegar fogo, porque chegou a hora do mata-mata, é a hora da verdade, quem sabe conseguir colocarmos 2 times do Rio de Janeiro na Série C do Brasileiro, né, Gustavo? Agora é mata-mata, então jogos de ida e volta, né? Os times do Rio, Nova Iguaçu e Portuguesa vão entrar em campo pelo jogo de ida e os dois vão jogar fora de casa. Começando pela equipe da Portuguesa, entra em campo amanhã, sábado, a partir das 6 da tarde. O jogo, a princípio, estava marcado para a Arena Pantanal, estádio onde o Cuiabá joga, mas foi relocado para o estádio Dutrinha, jogo contra a equipe do Misto do Mato Grosso. Então, Portuguesa contra Misto, jogo de ida amanhã no Mato Grosso, claro, estádio Dutrinha, 6 da tarde. E no domingo, Nova Iguaçu entra em campo contra o Craque de Goiás. O jogo vai ser no estádio Genevino da Fonseca, o estádio lá em Goiânia. Então também é um jogo de ida. A volta vai ser semana que vem no Luso Brasileiro e no Laranjão. Então, Série D do Campeonato Brasileiro. Rio representado por Nova Iguaçu e Portuguesa, que são favoritos para os duelos. São mesmo, até porque terminaram a primeira fase, respectivamente, em primeiro e segundo, né? Nova Iguaçu em primeiro, Portuguesa em segundo. E lembrando que as equipes têm que avançar em 3 mata-matas para até conseguir chegar às semifinais e aí sim terem garantido a vaga na Série C do Brasileiro. Então tem que avançar nessa segunda fase, ainda vai ter oitavas de final, quartas de final, e aí, se passando das quartas, chegando às semifinais, as 2 equipes estarão garantidas na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, vindo aqui, retornando para o nosso estado do Rio de Janeiro, a gente vai falar de Série 2 do Campeonato Carioca, porque teremos um jogo solo nesse final de semana. Após o empate no meio de semana entre Resende e Audax pelo placar de 3-3, o Audax retorna a campo para matar uma partida que estava atrasada. O Audax, a gente lembra, estava na disputa da Série D. Por uma rodada que a Série D teve jogo no meio de semana, o Audax não conseguiu jogar pela Série A2, foi na 4ª rodada e agora vai pegar a equipe do Petrópolis. Esse jogo será neste sábado, 2h45 da tarde, no estádio Atílio Marotti, jogo que terá transmissão da TV Alerj. Você vai ficar por dentro de tudo, então vai poder acompanhar essa partida. O Petrópolis, que está tentando fugir ali do rebaixamento, tem 9 pontos nesse momento, 2 acima do Serrano, que está com 7. Já a equipe do Audax, Gustavo, se empatar, já garante classificação, não é isso? Exatamente, só que tem um detalhe. Se empatar, vai terminar na 4ª colocação, porque mesmo se vai ser na última rodada, não vai conseguir chegar na pontuação, número de vitórias do Duque de Caxias, que é o terceiro colocado com 20 pontos. O Audax tem 16 neste momento. Ou seja, se empatar, vai para 17. Mas se vencer na última rodada e o Duque perder, mesmo assim não consegue chegar ao número de vitórias do Duque. O Audax chegaria a 5 vitórias e o Duque já tem 6 garantidas. Então, se o Audax empatar, termina na 4ª colocação, mas classificado para as semifinais. Se vencer, aí entra na disputa ali, depois vai disputar com o Olaria, Maricá, Duque de Caxias, para ver como é que vai ficar a configuração das 4 primeiras colocações. Se o Audax perder, dá chance para o Araruama, na última rodada, aí poder, quem sabe, torcer para um tropeço do Audax e vencendo o seu último jogo. E o detalhe na parte de baixo do Petrópolis, se o Petrópolis empatar a partida, não salva do rebaixamento, vai para 10 pontos, mas aí fica 3 do Serrano e do Arte Sul, que estão na zona de rebaixamento neste momento. Mas se o Petrópolis vencer, aí na última rodada apenas cumpre tabela, já vai estar livre do rebaixamento. Pois é, então essa é a briga aí nessa reta final da Taça Santos Dumont, a primeira fase da Série A2, que terá fim na próxima quarta-feira. E aí, segunda-feira, você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa rodada do meio de semana, tudo que vai precisar acontecer
para se o Audax não se classificar, como é que fica a briga pela classificação. Se o Audax também já se classificar, como é que fica a questão da semifinal, como é que fica essa briga contra o rebaixamento. Então segunda-feira, no Todas as Divisões, você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer na próxima quarta-feira, nossa última rodada da primeira fase da Série A2. E chegamos também agora à final da Série C do Campeonato Carioca, a quinta divisão do nosso estadual. Niteroense, Unisouza e Niteroense já estão garantidos na Série B2 e agora vão em busca da taça, do título da Série C do Campeonato Carioca. O primeiro jogo vai ser disputado nesse domingo, com o mando do Unisouza, jogo então no estádio de Moça Bonita, com transmissão da Cariocão TV no YouTube. Esse jogo então que vai ter mando do Unisouza, 2h45 da tarde no domingo. Agora, é bom lembrar, Gustavo, não tem nenhum tipo de vantagem para nenhuma das duas equipes. Então, 0x0 nos dois jogos é pênalti, 1x0 para cada um dos dois jogos é pênalti. Então, agora é para valer, as duas equipes então tentando esse título da quintona do nosso estadual. Então é isso, fim de semana tem Série A2 com jogo complemento da quarta rodada. Tem final da Série C do Campeonato Carioca. Tem jogo do Voltaço na Série C do Brasileiro. Tem jogo de mata-mata da Série D para Portuguesa Nova Iguaçu. Jogo não falta. Jogo não falta, é muito futebol. E segunda-feira você é o nosso convidado especial para a partir das 10 horas da noite aqui na Rádio Roquete Pinto. Também no YouTube da Rádio Roquete Pinto você fica ligado no programa Todas as Divisões a partir das 10 horas da noite. Pode compartilhar com o pessoal que ainda não conhece a gente. Pode compartilhar com todo mundo que gosta de acompanhar esse futebol de menor investimento, porque aqui você tem informação sobre tudo que acontece no futebol do estado do Rio de Janeiro. Gustavo, prazer inenarrável estar mais uma semana com você aqui no Todas as Divisões na Rede. Sexta-feira que vem a gente está de volta aqui no YouTube. Você pode deixar o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal da Rádio Roquete Pinto e também segue a gente lá no Instagram, @TodasAsDivisões, onde você tem todas as informações atualizadas durante a semana. Valeu, pessoal! Até semana que vem! Valeu!